O Afeganistão tem sofrido intensos conflitos nessa última semana, e após o anúncio do governo dos Estados Unidos de que iria retirar as tropas restantes do país asiático, o grupo extremista Talibã decidiu iniciar diversos ataques em série em províncias do país. Esse grupo fundamentalista atua nos territórios afegãos desde os anos 90, com visão extremista da religião islâmica. No último dia 15 de agosto, a capital Cabul foi tomada pelo grupo, e com isso o terror se espalhou por todo o país junto de um rastro de violência promovido pelos talibãs. Você conhecerá agora a Guerra do Afeganistão, um conflito que já dura 20 anos. Quem diria? E antes de começar o vídeo, pedimos para que, se você não for inscrito no canal, se inscreva e clique no joinha para nos ajudar. Já clicou aí? Então bora pro vídeo! É preciso entender que a guerra teve seu início após o atentado do 11 de setembro nos Estados Unidos, quando Osama Bin Laden, chefe do grupo extremista Al-Qaeda, decidiu desferir uma série de ataques que causaram a morte de quase 3.000 pessoas. Voltando um pouco no tempo, mais precisamente em 1996, o Talibã estabeleceu o Emirado Islâmico do Afeganistão, com o religioso e veterano de guerra Mohammed Omar como comandante supremo. Até então, o grupo havia sido bem recebido por parte da sociedade afegã, com a promessa de devolver estabilidade ao país devastado por quase 2 décadas de guerra. Então, o Talibã possuía o controle sobre o Afeganistão e tinha aliança com grupos terroristas como a própria Al-Qaeda. Porém, por ter a visão extremista, o governo do Talibã não permitia, por exemplo, que meninas estudassem ou que mulheres saíssem de casa desacompanhadas e sem burca, e homens tinham que manter sempre a barba grande. Além disso, também era proibido qualquer tipo de manifestação cultural ocidental de modo abrangente, incluindo até mesmo música e cinema. Sendo assim, você não podia nem mesmo ter televisão em casa. Todas essas restrições geravam punições para quem fosse desobediente, e entre essas punições haviam ameaças, coerção e até mesmo execução de opositores. Após os ataques do 11 de setembro, surgiram rumores de que Bin Laden estivesse sendo acobertado pelos extremistas dentro do território afegão, que se recusaram a entregá-lo para o governo americano. Foi aí que os Estados Unidos decidiram lançar ataques aéreos contra o país como forma de retaliação ao ato terrorista, tendo o apoio de países como Alemanha, Reino Unido e França, fazendo com que o Talibã perdesse o terreno e o governo em dezembro de 2001. Apesar do chefe supremo e seu grupo terem conseguido escapar do governo americano, que manteve os militares dos estadunidenses por 20 anos no país, os Estados Unidos nunca conseguiu remover totalmente a influência do Talibã por completo, e o grupo, por sua vez, nunca deixou de reivindicar o poder e realizava atentado através de estados vizinhos. Um dos ataques de maior repercussão ocorreu no Paquistão, contra a menina Malala, na época com apenas 14 anos de idade, que denunciava à imprensa internacional a violência que a região sofria nas mãos dos talibãs. Malala sobreviveu aos ataques e ganhou o Nobel da Paz. O grupo começou a se reerguer através de táticas políticas e militares após setembro de 2014, quando as tropas americanas deixaram de se envolver diretamente em combate com os remanescentes do Talibã para realizar treinamentos e dar apoio logístico às forças armadas do Afeganistão, reunidas em 2011. Então, os extremistas conseguiram reestruturar as milícias e começaram a atuar no interior do Afeganistão, com a alegação de que os governos de transição e os Estados Unidos estavam impedindo a melhoria no nível de vida da população. Até aqui, em uma pesquisa divulgada por uma universidade dos Estados Unidos, estima-se que todos os confrontos no Afeganistão e Paquistão mataram mais de 242 mil pessoas, entre civis, militares e insurgentes, e feriram cerca de 20 mil soldados americanos. Entre as vidas que foram ceifadas estão mais de 2.000 americanos, 480 britânicos e centenas de soldados de outras nacionalidades. Estima-se também que ao menos 68 mil civis morreram devido a esses conflitos. É muito triste tudo isso, né? E se não bastasse todas essas mortes, o governo americano desembolsou cerca de 2,3 trilhões de dólares durante todo o percurso da missão. Diante de todos os dados coletados e analisados após anos de guerra, diferentes governos dos Estados Unidos já haviam prometido retirar os soldados do país, pois não havia mais perspectiva de vitória. Somente com a entrada do então novo presidente Joe Biden foi anunciada a notícia de que a missão estaria concluída até o dia 31 de agosto de 2021.
Desde então, os moradores do Afeganistão vivem momentos críticos em suas vidas, pois o governo culpa os americanos pelo aumento de violência nos territórios e o presidente Joe Biden já rebateu as críticas, dizendo não se arrepender de sua decisão e que os afegãos precisam lutar por sua nação. A Agência de Refugiados da ONU, Acnur, informa que cerca de 400 mil afegãos foram forçados a deixar suas casas desde o começo do ano. O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, fugiu do país algumas horas antes das tropas do Talibã avançarem sobre Cabul neste domingo. E apesar das práticas de violência, o grupo afirmou que não tomaria a capital antes de negociar uma transição de poder. Porém, com a fuga do presidente do país, os extremistas decidiram entrar na cidade e comunicaram que a mudança de posição ocorreu para evitar o caos e os saques, levando em consideração o abandono dos postos pela polícia local. Durante a retomada de poder, as tropas do Talibã decidiram liberar milhares de prisioneiros que estavam em Cabul e na cidade vizinha, Bagram. Entre os ex-prisioneiros, há membros dos grupos Al-Qaeda e Daesh. Com o medo e o desespero já tomando conta de todo o território nacional, principalmente pelo receio de voltar aos tempos de opressão e perseguição promovidos pelo grupo extremista, milhares de afegãos querem ter uma chance de vida fora do país ao tentar fugir da maneira que for possível. Infelizmente, ao menos 7 pessoas já perderam suas vidas na última semana, sendo possível assistir a triste realidade em vídeos veiculados nas redes sociais que mostram diversas pessoas tentando se pendurar nas asas de aviões que deixam o país caindo diretamente de encontro ao solo. Essa ainda é uma história cheia de incertezas e não há como saber qual será o real destino do país com a retomada do poder do grupo fundamentalista. O que você acha de tudo isso? Será que realmente foi o melhor momento para a retirada das tropas americanas? O que acha que pode acontecer no Afeganistão daqui para frente? Conte para nós nos comentários desse vídeo, a gente quer saber a sua opinião. Bom, isso é tudo por hoje, mas antes de ir, não se esqueça de deixar o seu like e comentar. E se possível, compartilhe o vídeo para que mais pessoas conheçam o canal e tenham mais acesso ao conteúdo. Valeu e até a próxima!